esse tema aqui de nutrição é super importante na bipolaridade. E um dos mais negligenciados. Eu quero te dar o resumo do mapa para você colocar na sua nutrição. O que você coloca no seu corpo importa demais pro seu humor. Eu sempre brinco, as pessoas se preocupam se a gasolina que coloca no carro tá batizada ou não, mas não acha que o que tá comendo vai alterar o humor. O que você come altera o seu humor. Por quê? Isso provavelmente vem de tanto que a pessoa fala ou ouve falar que nutrição é importante, acaba que fica meio anestesiado para essa ideia de que o alimento é importante e principalmente não liga o próprio humor à alimentação que está tendo. E eu quero te dar as dicas mais práticas possíveis sobre isso e te explicar por que é que isso acontece. Olha só, você precisa saber o que é isso aqui, ó, alimento hiperpalatável. Se você não souber o que é isso aqui, você não vai saber o que importa para o bipolar. Esse tal de alimento hiperpalatável, vou traduzir, alimento gostosinho, muito sabor, ele é o principal responsável por conseguir alterar o seu humor de alguma maneira. Que tipo de alimento é esse? E aqui vem a nossa primeira regra simplificada de nutrição para o bipolar e para o humor. Evitar gordura saturada e açúcar simples. Isso daqui não é 100% das vezes, você nunca mais vai comer um açúcar simples na sua vida, um doce na sua vida. Não é isso. Você não precisa ser radical e agora acabou o açúcar na minha vida. Se você conseguir, parabéns, mas a maioria das pessoas nunca vai conseguir isso. Pensa na regra de 80% pelo menos do seu tempo fazendo isso. Isso quer dizer que não tem problema você comer um doce ou outro, ou um desses alimentos hiperpalatáveis no final de semana, ou uma vez na semana. Não é isso que vai destruir o seu humor. O que vai destruir o humor é a constância em comer alimentos hiperpalatáveis. Deixa eu explicar para você o que é isso, para você entender qual tipo de alimento que para o bipolar faz mal e por que isso acontece. 99% do tempo do ser humano na Terra, a gente estava num ambiente de escassez. Então, o seu corpo, o meu corpo, o nosso cérebro, que faz parte do seu corpo, foi selecionado em um ambiente de escassez de alimentos. O que é isso? Pensa que a gente vivia lá no meio da floresta, que a gente era animal caçador, coletor, e não era igual agora que você tem alimento aí na sua geladeira a hora que você quiser. O ambiente era escassez, tinha pouco, não tinha alimento para você se empanturrar, não tinha alimento para você ter sobrepeso, não tinha alimento para você ter obesidade, não tinha. Então, o meu corpo, o seu corpo, ele foi selecionado, evoluiu em um ambiente de escassez e ele funciona muito bem para um ambiente de escassez. Isso quer dizer que se eu te colocar num ambiente de escassez de comida, o seu cérebro vai estar igual peixe na água, ele vai estar no ambiente que era para ele estar. Estranho isso, não é? Porque não é isso que a gente tem na cabeça, né? A gente acha que um ambiente com escassez de alimento é um ambiente de sofrimento para o corpo sofre. Nada disso. É o contrário. Um ambiente que não tem excesso de alimento é onde o seu corpo e o seu cérebro melhor funcionam. E o que aconteceu ao longo do tempo, desde 1940, industrialização e excesso de alimentos. Então, agora mudou a situação. Agora a comida é na indústria, industrializado, e o que você tem é um excesso de alimento. O ambiente mudou. Ambiente era de escassez, agora eu tenho ambiente de excesso de alimento. O que seu corpo acha dessa história? Acha horrível. Qual a principal causa de morte hoje? Excesso de peso, sobrepeso. Diabetes é um problema, pressão alta é um problema. Tudo tem a ver com esse tipo de alimentação que a gente tem aqui agora. E os bipolares têm um problema maior ainda. Sabia que o bipolar tem mais sobrepeso do que as pessoas que não têm bipolaridade? Se eu pego um estádio, encho de pessoas bipolares, e pego um estádio e encho de pessoas que eu não sei se tem bipolaridade ou não, população geral. Nesse estádio com pessoas bipolares, eu vou encontrar muito mais sobrepeso e obesidade. Quer dizer que a bipolaridade está associada a sobrepeso e sobrepeso à bipolaridade. É uma coisa influenciando a outra. O que a gente
gente sabe hoje é que o seu cérebro funciona mais e melhor em um ambiente que não tem picos de insulina e de açúcar. Muitas bipolares alteram o humor porque tá dando picos de açúcar e insulina, por isso fica mais irritada, mais ansiosa durante o dia. Então eu dou um pico de glicose, açúcar, e aí leva a um pico de insulina no sangue, o que leva a alterar o humor. Muita gente não percebe que isso está acontecendo e tem muita irritabilidade em um determinado momento do dia, ou tem alterações de humor em um determinado momento do dia. Se você tem alteração do humor sempre no mesmo horário no dia, a primeira coisa que você tem que pensar é o que é que você está comendo 1 a 2 horas antes. Pode ser que seja o alimento que está alterando o seu humor dessa maneira. Quem já fez essa percepção aqui? O que come consegue alterar o humor para te deixar mais irritado, ou mais cansado, ou mais deprimido algumas horas depois. Tipo assim, você come muito doce e aí 1 a 2 horas depois você fica mais irritado, você fica mais cansado, você fica mais mole, mais deprimido, mais para baixo. Então, se você não percebeu, é só porque você não ficou atento a isso. Isso acontece com todo mundo. Sabe aquela coisa que você não sabe que acontece, aí você não percebe? Aí depois que você sabe o que acontece, você fica observando, e aí o que é que acontece? Você fala, nossa, não era que é mesmo? Realmente, meu humor alterou. Dependendo do que você come, principalmente se tiver alta concentração de açúcar, o seu humor vai sim alterar. Passe a perceber isso. Muita gente está tomando remédio e fala, ah, mas eu não melhoro nunca. É porque você está comendo muito errado. Se você estiver comendo muito errado, o remédio não dá conta. Eu preciso ajustar minha alimentação. Então, primeira grande dica é observe o que você está comendo. Então, a primeira coisa é evite a gordura saturada e açúcar simples. Segunda grande coisa, refeições no mesmo horário. Isso daqui, vocês não adiantam mentir para mim, que eu vou saber que vocês estão mentindo, hein? Comer em horários irregulares é consequência de ter bipolaridade. E comer em horários irregulares te causa mais sintomas da bipolaridade. Isso quer dizer que o pico de insulina no seu sangue também vai ser em horários irregulares, não é? E o seu humor vai oscilar dentro desses horários irregulares. E algo que é interessante de entender é o quê? O seu humor vai ficar mais estável se você colocar refeições em horários regulares. Isso é quase tão importante ou até mais importante que o tipo de comida que você come. Porque às vezes você não consegue mudar o seu estilo de alimentação, mas você consegue pelo menos colocar ele em horários regulares. Isso já vai te ajudar muito. E uma mágica vai acontecer na sua vida. O seu humor vai ficar mais estável do que estava antes. Simplesmente porque você está comendo nos horários regulares. Um detalhe, fizeram uma pesquisa perguntando para os bipolares o que é que eles acham que fez diferença na vida deles. Uma das coisas que responderam que fez muita diferença foi comer mais frequentemente ao longo do dia. É ter lanchinhos. Por quê? Para não passar muito tempo em jejum. Para muitos bipolares, não rola o jejum intermitente, porque fica muito irritado. Então, essa questão de jejum intermitente depende. Algumas pessoas se adaptam bem com jejum intermitente. Outras pessoas não vão se adaptar, vão ficar super irritadas, não vai dar certo. Então, de maneira geral, comer mais frequentemente é melhor para o bipolar. Com um detalhe, a primeira refeição do dia pela manhã, ela tem que ser com muita proteína e fibra. Isso daqui é para todo tipo de depressão, viu? Toda pessoa deprimida, você precisa orientar isso aqui, ó. Café da manhã com proteína. E mais rapidamente possível. Já tem vários estudos mostrando isso aí. Se a pessoa está deprimida, você tem que orientar ela, acordar e comer. Não comer qualquer coisa. É um café da manhã reforçado com proteína. Não é carboidrato, não é mais açúcar. É café da manhã com proteína. Precisa fazer isso se você está deprimido. Faz toda a diferença no seu dia. Isso vai dar mais saciedade, isso vai reduzir compulsão alimentar, isso vai reduzir a alteração do humor. E olha só, que legal que acontece aí também. Você precisa considerar muitas vezes que o bipolar não tem muita fome pela manhã. Há uma inversão do apetite. O bipolar, em geral, tem muito mais fome à noite do que pela manhã. Tem um estudo mostrando isso, ó, que reduz o apetite pela manhã e tem muito mais apetite à noite, que é o contrário do que eu estou te falando.
falando para fazer. Então, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que é por ser bipolar que a pessoa não tem apetite de manhã? Ou é porque ela não tá tendo apetite de manhã é que tá causando sintoma de humor? Você vê como que é as duas coisas? Será que o bipolar tem mais sobrepeso ou quem tem sobrepeso tem mais depressão? E com isso manifesta mais sintomas de bipolaridade?